Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus. Que diz com efeito a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como uma gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Salmo 32, versículos de 1 a 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que, para Abraão, a fé foi levada em conta de justiça. Mas como lhe foi levada em conta? Quando era circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que ele tinha quando incircunciso. Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça, e pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, São Paulo vai na raiz do problema. Eu imagino que nas discussões de Paulo nas sinagogas com os judeus, quando Paulo tocava nesse assunto, é a hora que era arrastado para ser apedrejado, é a hora que ele apanhava, porque tocar em Abraão, tocar em Moisés já era um problema, falar de Abraão, pronto, aí acabou, né? Não tinha conversa mais. Mas Paulo prova essa verdade, e isso tudo que Paulo está falando, antes de ser para calar a boca de quem quisesse falar alguma coisa e discussões, antes disso, é para tranquilizar o coração. É para fazer com que o coração, tanto dos judeus convertidos para o cristianismo, quanto o coração dos pagãos, dos gregos ou gentios, como queira, convertidos para o cristianismo, no caso ali os romanos, fiquem tranquilos. Porque não precisa ter briga de merecimento, porque ninguém tem. E falando de Abraão, ele prova. O único mérito de Abraão, se dá para chamar isso de mérito, foi acreditar em Deus.
Não teve nenhum outro. Todo o resto vem em consequência. E é importante ter o selo, a prática, né, os costumes, o sacrifício. Isso são as obras de amor. Mas depois que você acreditou. E é o que ele está falando a respeito de Abraão. Por isso, Abraão creu em Deus. E nós que caminhamos na trilha da fé, da mesma fé de Abraão, cremos como ele creu. E Abraão foi circuncidado depois de ter recebido a promessa e ter feito aliança com Deus. A fé lhe foi tomada como justiça, ou seja, ele foi justificado, porque creu em Deus e creu sem questionar. E por causa dessa fé que ele teve sem estar circuncidado, é que nós também cremos. Então Paulo falou, então para que a circuncisão é importante? Mas ela é consequência de quem já tem fé. Só que para quem é pagão, de origem pagã, ela não é necessária. Porque a fé que Abraão tinha em Deus necessitava da circuncisão. A fé que nós temos em Jesus precisa do batismo. E ela é uma fé mais perfeita, ou seja, ela é aprimorada. Tudo que Abraão viveu foi em preparação para ver Jesus. O próprio Jesus fala, Abraão viu meu dia e exultou de alegria. Não está aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, que dia foi esse que Abraão viu Jesus. Mas Jesus disse que ele viu. Ou seja, se Abraão lá atrás exultou de alegria porque viu o dia de Deus, o dia da manifestação do Filho de Deus, então, que discussão que tem que ter mais? Nós precisamos crer e viver, claro, né? Paulo está dizendo aqui, para deixar muito bem fundamentado, que antes é preciso crer, preciso ter fé. Fé em Jesus Cristo, claro, e alguém precisa anunciar Jesus, né? E vai anunciar o quê? O mistério da paixão, morte e ressurreição, anunciar o reino de Deus, a salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu creio. Então eu começo a amar a Deus assim, seguindo essa lei de Deus. E aí o evangelho vai sendo pregado, né? Aquilo que Jesus foi ensinando vai sendo ensinado pela igreja. E tudo aquilo que foi aprendido no Antigo Testamento vai tendo sentido pleno por causa de Jesus Cristo. Claro, hoje a gente entende isso. Hoje a gente não tem grandes dificuldades para aceitar porque a igreja tem 2000 anos. Agora imagina lá no início como era. Não era fácil, não. Por isso que Paulo teve que escrever cartas assim, teve inúmeras pregações e homilias assim para poder explicar, para que os cristãos entendessem, para que parassem as brigas, as queixas e as rixas que acabavam acontecendo por causa daquilo que se tinha aprendido outrora, por conta da fé. Vamos ler aqui o versículo 8 em diante. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé lhe foi levada em conta de justiça. Mas como lhe foi levada em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? É aí que está. Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que ele tinha quando incircunciso. Assim ele se tornou pai de todos aqueles que creem sem serem circuncidados. Por quê? Porque ele, quando creu, não tinha circuncisão. E para aqueles que também seja atribuída a justiça. E pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. Ou seja, lá está a resposta. Abraão creu e ele não tinha circuncisão nenhuma. Depois veio a circuncisão, mas tudo é fruto da fé
que Abraão teve em Deus. Vamos anotar no nosso diário? Se tiver alguma dúvida, gente, de novo, escuta, leia, porque, assim, eu sei que não é um texto muito simples para a gente entender com relação à fé. Então, precisa ler com atenção, precisa ler várias vezes. Qualquer coisa, pergunta aqui nos comentários, tá bom? E diga, como é que está a sua fé em Deus, né? Está como a fé de Abraão? Ou está vacilante? Como é que está a sua fé? Bom, anota tudo, princípio eterno, tá bom? Capítulo 4, versículos de 1 a 12. Anota também qual a mensagem de Deus para você e como pôr em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda aqui pelo método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib? Tudo bem, então fico esperando você, tá bom? Aqui na descrição do vídeo nós temos o passo a passo. E olha, a grande palavra para nós é perseverança. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.